O assunto agora é lactação e saúde das matrizes em suinocultura. Vamos aprender a identificar as melhores fêmeas para amamentação, observando a formação de suas mamas e tetas e como isso é fundamental para o bem-estar dos recém-nascidos. Bom, pessoal, vamos falar nessa aula sobre a lactação, propriamente dita da matriz, e a sua saúde, né? As ocorrências de algumas enfermidades. Bom, falando do processo da produção do leite, né? É importante a gente lembrar aí da anatomia da glândula mamária e do processo de produção de leite, né? Então, nós temos aqui o esfíncter do teto, né? O esfíncter mamário, o ducto de condução do leite, né? De ejeção do leite, a cisterna de depósito e os alvéolos para a produção do leite, né? Através da irrigação do sangue que passa pela glândula mamária e a sua filtragem é que ocorre a produção do leite. Então, quanto mais volume sanguíneo estiver passando na glândula mamária, maior é a produção de leite, maior é a disponibilidade de leite para o leitão. Então, sempre que a gente quer maiores produtividades, a gente seleciona matrizes com alta qualidade de aparelho mamário, né? Normalmente, o aparelho mamário que está disposto de forma anterior, né, ou seja, na frente da fêmea, ele tem um calibre sanguíneo dos vasos sanguíneos que passam pela glândula maior do que o calibre que passa na glândula posterior, nas glândulas que estão dispostas na parte posterior da matriz, tá? Então, por isso, a quantidade de sangue que passa nessas glândulas é maior quando a gente compara com as glândulas posteriores. Por isso, a diferença de produtividade de cada uma. Bom, se a gente pensar no crescimento da glândula mamária, né, ele acontece em dois momentos bem distintos. A gente tem um crescimento inicial na fase gestacional, no terço final da gestação, e nós temos um crescimento durante a fase de lactação, né? O crescimento no final da fase de gestação, a gente deve estar bem alinhado em relação à nutrição, em relação à genética e à variação hormonal de cada fêmea nesse processo da fase final, no terço final. Então, a correta observação de cada protocolo, né, nos permite aí chegar ao momento do parto com o máximo desenvolvimento do aparelho mamário e, consequentemente, também ter uma boa qualidade do leitão, um bom peso ao nascimento. Se a gente observar aqui, ó, nós temos um gráfico, né, de crescimento, de deposição de proteína na glândula mamária. Na fase inicial de gestação, essa deposição de proteína ela é muito baixa e ela acentua de forma muito brusca, né, muito rápida, a partir aí dos 80 a 85 dias de gestação. Então, a gente deve cuidar de forma muito eficiente para que chegue na maternidade, né, chegue ao momento do parto, um bom desenvolvimento da glândula mamária. Durante a lactação, né, principalmente, né, devido à alimentação na primeira semana de lactação, que vai contribuir para o crescimento adequado da produção de leite, né, o estímulo da mamada e retirada do leite, né, então a cada mamada deve-se retirar todo o leite produzido para que renove o ciclo e ela tenha um aumento gradativo da produção de leite. E também a observação de uso de hormônios, muitas vezes, para poder estimular a produção de leite em alguns casos. Quando a gente observa no quadro da lactação uma ocorrência de pouco leite, né? Muitas vezes nós somos indagados, a fêmea está com baixa produção de leite. O que a gente tem que observar para essa ocorrência da baixa produção de leite? Em primeiro lugar, na porca, né? A gente deve observar se o consumo de água dela está sendo suficiente, se tem uma boa vazão, se está tendo uma boa disponibilidade e principalmente uma água de qualidade para poder fornecer essa matriz. Se a gente está tendo um baixo consumo de ração, que isso também predispõe à queda na produção de leite,
Se há um manejo inadequado, né, da restrição pré e pós-parto, né, da quantidade de ração, a gente tem algumas linhagens genéticas que ocorre a restrição de ração, né, após o parto, e se essa restrição for muito acentuada, nós podemos ter aí o prejuízo na produção de leite, tá? A ocorrência de problemas sanitários, né, com a mastite, metrite e agalaxia e ocorrência de febre na matriz, e a falta de estímulo, né, o leitão não está mamando ou baixa quantidade de leitão mamando. A outra observação a gente faz também com relação aos leitões, né? A falta de tetos, né? Não tem teto disponível, então por isso que não está produzindo leite, o leitão acaba reduzindo o seu desempenho. As disputas frequentes, né? Excesso de brigas, tá? Alguma ocorrência de dor, seja por artrite ou por lesão no momento do desbaste do dente, né? Causando lesão e dificultando a mamada do leitão. Alguma dificuldade de locomoção, seja de origem genética ou não, tá? Alguma fraqueza, se o animal nasce e não ingeriu de forma adequada o leite, gastou sua reserva corporal disputando o teto e não conseguiu ingerir a quantidade de alimento suficiente, e também uma falta de acompanhamento por parte da equipe de maternidade para colocar esse leitão de forma adequada para a mamada. Se a gente for pensar na matemática, né, da lactação, nós temos que observar alguns itens importantes, tá? Quando a gente pega um dia de vida do leitão, ele representa em torno de 5% da vida total do leitão no momento de lactação. Se a gente imaginar que ele vai ser desmamado em torno de 20 a 21 dias. O ganho de peso, normalmente o ideal, seria em torno aí de 250 gramas por dia. Um leitão que nasce aí com 1,5 kg vai ser desmamado com 6 kg de peso, tá? Então ele vai gastar em torno de 4 dias, né, ou quase 5 dias, para poder ganhar esse 1 kg aí. Para ele ganhar 1 kg de peso, é necessário que o leitão ingira 4,07 litros de leite. Então, essa é a conta básica para a gente determinar o quanto de produção de leite essa fêmea teve dentro de uma lactação que conseguiu imprimir de peso no leitão, né? Cada 1 kg a mais que a gente observa ao desmame nesses leitões, nós temos aí em torno de 2 a 2,5 kg na saída de creche e potencialmente em torno aí de quase 4 kg a mais de peso ao abate na mesma idade, comparado com o leitão que desmama 1 kg mais novo, né? Se a gente tiver todos os procedimentos sendo bem observados até o abate. Na matemática da lactação, da produção de leite pela matriz, nós temos aí em torno de 24 mamadas durante um dia, num período de 24 horas de mamada. Se a gente tomar em consideração que a fêmea tenha, em média, 9 litros de leite produzidos, a gente tem em torno aí, por mamada, 375 ml totais no aparelho mamado sendo ingerido. O que dá na média aí para 11 leitões entetados, né, de 34 ml por mamada. Lógico, nas tetas anteriores um pouco mais, em torno de 40, 45, e nos tetos posteriores em torno aí de 30, 25 ml. Tá? Essa é a produção média que o leitão vai mamar. Então, se a gente observar aqui na lactação, uma produção média aí de 9 litros por dia, né, estipulando a matéria seca do leite da porca em torno de 19%, nós temos aí a produção de 1,7 quilos de matéria seca por dia. Dividido pela quantidade de leitões, 11 leitões, nós temos 160 gramas, né, de matéria seca ingerido por leitão por dia na média. Se a gente multiplicar pela energia metabolizável do leite, né, nós temos aí 7.025 kcal, nós temos uma ingestão de 1.092 kcal por dia. Se a gente imaginar que o consumo diário do leitão, né, até o pré-desmame é em torno de 1.092 kcal e fazer a conversão pela energia média das rações de creche, né, de iniciais de creche, a gente tem a necessidade aí que o leitão ingira 300 gramas de ração no pós-desmame na creche para evitar o déficit de energia que ele está ingerindo numa lactação. Então, toda vez que a gente imaginar, eu estou produzindo leite de forma eficiente, eu estou reduzindo o meu gasto com ração dentro da creche, possibilitando o leitão desmame numa qualidade melhor e posteriormente a gente tem uma economia de ração também no processo da creche.
Então, a gente deve observar muito bem, né, o trato da fêmea, né, a disponibilidade de ração para cada matriz. O estímulo ao consumo, né, da ração de lactação pela matriz depende muito da palatabilidade da ração. Então, as empresas de nutrição, né, normalmente formulam rações de lactação avaliando muito a palatabilidade e a disponibilidade da ração para que a fêmea tenha o máximo de digestão na lactação. A forma física dela, ela pode ser farelada, pode ser pelletizada, não há nenhum impedimento, né, no fornecimento, tá? O número de tratos, isso vai variar com cada sistema. Nós temos aí entre 2 até 4, 5 tratos de ração na lactação. O importante por dia, desculpa. O importante é a gente observar o consumo total de exigência necessária para cada fêmea, né, para cada linhagem genética. A gente deve cuidar principalmente do fornecimento de água em abundância, com qualidade, né, e que tenha que seja prontamente disponível para o momento que a fêmea levantar, ela conseguir ingerir e ter aí o seu suprimento de água necessário. O conforto térmico também, como foi falado, para facilitar a ingestão de ração. A gente tem possibilidades, né, de fazer rações diferenciadas para diversas épocas do ano. Então, quando a gente tem no verão uma dificuldade maior da ingestão de ração, a gente tenta adensar mais a ração, fazer uma formulação com maior quantidade de energia, né, reduzindo a quantidade de proteína, proteína bruta disponível, seja ela pela adição de soja, né, a gente faz uma redução e coloca aminoácidos sintéticos para poder facilitar a digestibilidade da ração. Então a fêmea acaba ingerindo uma menor quantidade e tendo prontamente disponível o mesmo tanto de nutriente do que uma ração quando a gente fosse imaginar no inverno, tá? Então há essa possibilidade de trabalho também. Bom, alguns manejos durante a lactação, né, interferem diretamente na produção de leite, né? O número de leitões mamando, a viabilidade desses leitões, né, se são leitões grandes ou pequenos, isso vai interferir na quantidade de leite que é ingerida, tá? E o excesso de transferências. Se eu mostrar nesse trabalho aqui para vocês, ó, vocês observem que fêmeas que amamentam em torno de 6 leitões, né, na sua lactação, tem uma curva de produção de leite muito menor quando comparado a fêmeas que amamentaram 10 leitões. Então, a qualidade do leitão e a quantidade do leitão aumenta a ingestão, aumenta a produção, aumenta a retirada de leite e com isso nós temos um melhor peso, um melhor resultado, um melhor desempenho. Outra forma de avaliação também da qualidade do leitão, né, é a massagem que ele realiza no aparelho mamário, tanto antes da mamada quanto pós-mamada. Quanto mais vigoroso for a massagem do leitão no aparelho mamário da fêmea, maior é a produção de ocitocina e prolactina, né, e com isso a gente tem uma maior ejeção de leite, uma maior produção de leite também, tá? Então, e o leitão de qualidade superior, ele consegue realizar toda a retirada do leite do aparelho mamário que está disponível naquele momento.